Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o seguinte: será que ter televisão mata a sua relação sexual? Bora aqui para a tela do computador. Bom, aqui vocês conseguem ver o site, tá? Aqui vocês conseguem ver o título do artigo, os autores, tá? E o próprio site aqui, o próprio jornal, tá? Ahn, Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo, então bora pro paper. É, Eles fizeram um estudo em 80 países com mais de 4 milhões de pessoas, tá? Aqui ele fala um pouquinho a respeito na introdução, né, de atividade sexual, fala aí a respeito da política, fala um pouquinho de DST, que no caso agora são ISTs, né? E ele vai dando um contexto geral a respeito do sexo, da televisão, do que já foi feito, né? E só uma observação aqui, esse DHS é importante porque foi daqui que eles extraíram os dados para realizar a pesquisa, tá? É, então, o que foi feito aqui? Eles pegaram os dados desse DHS, tá? Que foram questionários que foram rodados de 1986 até 2016. É tempo demais. E aí, ó, aproximadamente 4 milhões de respondentes, de 80 países diferentes dos 5 continentes, tá? E aí, ele dá uma descrição da amostra aqui. Ele já traz algumas variáveis que ele vai utilizar, que eles vão utilizar, né? Como frequência sexual, como por exemplo ter um carro, uma moto, o que isso afeta na frequência sexual e por aí vai, tá? E com base nessas variáveis sociodemográficas, eles montam aí um modelo, tá? Que eles fazem uma regressão. E aí, a cada tabela aqui nos resultados, ele vai colocando algo ou tirando algo desse modelo que ele montou, tá bom? Então são 4 modelos. É como se, por exemplo, no primeiro, eu já falei isso em vídeos passados, né? Mas no primeiro bota aí idade e país. Aí no segundo, que é desse tamanho, né? Sim, idade e país. Aí no segundo aqui é idade, país e etnia. Aí cresce um pouquinho. Aí no terceiro, idade, país, etnia e classe socioeconômica. Aí expande um pouquinho mais. Ele vai expandindo esse modelo. Ou deixando ele mais enxuto, né? Enfim. E aí, olha só que eles acharam aqui. Quando eles analisaram a amostra como um todo, tá bom? Que é o painel A, eles viram que sim, ter televisão afeta negativamente a relação sexual. Ou seja, ele próprio diz aqui pra gente no texto dos resultados. A pessoa que tem televisão, ou as pessoas que são donas de televisões, tem uma probabilidade de ter uma redução de 2,5% na atividade sexual na última semana, tá bom? Ou, traduzindo isso para a gente, a pessoa tem a probabilidade de ter uma diminuição aí de 2,5% de sexo. E à medida que ele vai colocando esses modelos, modelo 2, modelo 3, modelo 4, a gente consegue ver que vai aumentando, aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo, tá bom? E aí eles fizeram uma análise separada também entre mulheres e entre homens aqui. Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque é bastante interessante o restante do artigo. E aí, daqui da tabela 2 eu vou pular para a tabela 7 e depois eu volto aqui para vocês, porque é bem interessante fazer esse vai e volta aqui. Aqui, na tabela 7, ele faz como se fosse um check-in time, tá? Ele bota aqui nos últimos 7 dias, 2 dias, 14 dias, 31 dias, 3 meses e 12 meses. E a gente vê que em todos os time points teve uma redução significativa da probabilidade da pessoa ter tido coito, tá bom? Aqui, ó. 17, 11, 16, 15, 12, 14, todas com asterisco.
tá? E aí agora, voltando lá para cima, para nossa tabela 3, eu acho. Aqui, ok. Ah, e aí, como eles estavam com esse DHS, né, que era um questionário aí sociodemográfico, tinha um monte de coisas, um monte de resposta, um monte de pergunta, enfim, eles, vamos fazer o seguinte, vamos rodar algumas outras estatísticas aqui para a gente ver o que a gente acha. Como, por exemplo, você ter alguns bens de consumo, será que mata a sua vida sexual? E aí, como a televisão estava negativa lá em cima, e isso mostra pra gente que isso afeta negativamente a vida sexual da pessoa, a pessoa ter carro ou moto afeta positivamente a vida sexual dela, ou seja, ela tem uma maior probabilidade de ter coito por ter carro ou moto, não é verdade? Ahn, que mais? E eles fazem algumas comparações aqui, por exemplo, só televisão e idade, televisão e ser casado ou não ser casado, enfim, bastante interessante, mas isso já é sabido há um tempo, tá? Não vou reforçar isso aqui. Ahn, e aí, eles trazem aqui uma discussão e conclusão bastante interessante. Vocês podem ver que a discussão e conclusão são 3 parágrafos, bem enxuta, tá? E eles falam o seguinte: na cultura popular diz que a televisão pode sim matar a sua vida sexual, mas a gente conseguiu ver e provar isso por meio de evidência estatística que não é sim, é um pouco, tá certo? E existem outras covariáveis ou cofatores, como queiram chamar, que podem afetar também, tá? E aí eles trazem aqui um levantamento, uma observação, enfim, não sei qual seria a melhor palavra para se utilizar aqui, que é o seguinte, assim como popularmente as pessoas estavam observando que ter TV em casa, seja no quarto, na sala, enfim, estava matando a relação sexual delas, eles estão começando a ver, a cultura popular, né, está começando a ver que o uso de smartphones ou o uso de celulares está matando a vida sexual das pessoas. E aí, será que isso é verdade? Será que não é? Enfim, fica aí essa indagação, tá? Aqui tá o apêndice, referências, notas e por aí vai. Beleza, vamos lá para cima para a gente finalizar. Então a gente conseguiu ver que ah, a televisão, o uso da televisão, ser dono de televisão, né, na verdade, sendo mais específico, você ter televisão, isso afeta um pouco a sua vida sexual, tá? E aí, cara, já pensou? Você tem uma TV na sala, uma no quarto, tem gente que hoje em dia tem TV até no banheiro. Como isso deve afetar? Qual deve ser essa proporção? A gente não sabe. Estou só fazendo aqui suposições e alegações. Beleza? E aí, se você tem aquele seu amigo que não larga da TV, não larga do smartphone, manda esse vídeo para ele e espera a reação dele. Beleza? Valeu!